Jeremias capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1. Todos acharam? Vamos ver. O texto diz assim: Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Então, estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era o copeiro do rei. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra. Nós nos colocamos aqui em tua presença nessa hora, pedindo ao Senhor da tua graça, direção e favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora, acrescidos da tua doce presença e levados a compreender a tua palavra, a tua santa vontade. Senhor, que em nome de Jesus, tu que sonda e conhece, cada um de nós possa falar no íntimo do nosso ser, tratar com cada um, Senhor, dos teus filhos aqui nessa noite. Nos trata individualmente e também coletivamente, nos guiando como igreja do Senhor. Pai amado, nós oramos e repreendemos tudo que não presta e que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, dor, toda preocupação com as coisas lá fora. Pai amado, nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a tua palavra e o teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, como prometido, nós, após a conclusão do livro de Esdras, vamos iniciar aqui o livro de Neemias, que falamos anteriormente, que são livros que se complementam. Na verdade, há aqui em Neemias uma continuidade daquilo que nós tratamos ali no livro de Esdras, para tentar nos contextualizar aí novamente, Você lembra que a história do livro de Esdras trata do cumprimento da profecia do profeta Jeremias, referente ao retorno dos judeus da Babilônia para Jerusalém no final dos 70 anos de cativeiro, Para relembrar você também, a profecia de Jeremias está lá, Jeremias capítulo 29, versículo 10, assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar.
Então essa era a profecia, e nós vimos o quanto no livro de Esdras, Deus ia ali cumprindo ali a sua palavra, cumprindo ali as suas promessas, e o quanto isso recaiu sobre o povo, apesar da rebeldia do povo, das dificuldades que nós vimos ali na leitura do livro de Esdras, né? O retorno dos judeus que estavam então cativos na Babilônia começou após a derrota do rei Nabucodonosor para o Império Persa. O ano era 539 a.C. E nesse momento, então, nós vemos que o Império Medo-Persa acaba que sobrepõe os babilônios, e agora o cumprimento da profecia, nós veremos, ouvimos então, o povo começa a retornar, e nós vimos também que esse retorno aconteceu em 3 levas. E nós vimos as 2 primeiras levas lá no livro de Esdras. A primeira leva com Zorobabel, a segunda leva com Esdras, o próprio Esdras, e veremos agora no livro de Neemias uma terceira leva com Neemias. E o livro de Neemias vai nos trazer, então, como eu disse agora, a continuidade dessa história. E vamos ver essa terceira leva e como se deu tudo isso, né? Esse retorno agora a Jerusalém de mais uma quantidade de pessoas, agora com um objetivo um tanto mais específico. O objetivo agora é a reconstrução dos muros da cidade que estavam ali derrubados. E nós vimos isso aqui no texto, né? Acabamos de ler. Apesar de termos lido todo o capítulo 1, hoje nós não vamos trabalhar todo ele, né? Expor todo ele, mas vamos aproveitar para fazer essa contextualização e explorar bem aqui os primeiros 4 versículos. Quem é o autor do livro de Neemias, né? Nós falamos sobre isso também quando estudamos o livro de Esdras. A tradição histórica, e principalmente a tradição judaica, aponta que é bem provável que Esdras tenha sido o autor não apenas do livro de Esdras, mas também do livro de Neemias, e na verdade de toda essa, uma espécie de uma coletânea, né? Primeiro Crônicas, Segundo Crônicas, Esdras e Neemias. Embora, meus irmãos, isso não esteja apontado nos livros. Não é apontado em nenhum deles que Esdras é o autor. Então nós partimos do ponto, né? Assumimos que a tradição histórica e a própria tradição da igreja assumiu, em grande parte, a ideia de que Esdras é então o autor dessa coletânea de livros. Porém, Neemias, nós vamos ver, ele tem um estilo muito mais autobiográfico. Ele parece muito mais com a segunda parte do livro de Esdras, ali a partir do capítulo de número 7, onde nós vimos Esdras falando diretamente. Então, Neemias, o livro de Neemias, ele traz essa pegada, vamos dizer assim, mais autobiográfica. Parece que quem escreve é o próprio autor do livro, né? Em alguns momentos nós ficamos com essa impressão. Algumas traduções da Bíblia assumem isso muito mais. Então, para algumas traduções, talvez você leia com essa percepção maior de que poderia ser que o próprio Neemias tivesse escrito esse livro que recebe o seu nome. Porém, como a tradição traz a ideia de que Esdras é o autor de todos esses livros, inclusive nos escritos judaicos, esses livros eram um só. Na Septuaginta, que é uma das primeiras versões da Bíblia, esse livro também era um só. Então, nós vamos assumir que Esdras, né, é o mais provável autor desses 2 livros, talvez tendo tido muita proximidade com Neemias, pôde então trazer esses relatos de uma forma um pouco mais fiéis, né, um pouco mais próximas ali da vida do próprio Neemias, né? Porém, nesses pontos aí, sabemos que contamos aqui com a tradição e com um tanto de suposição.
Como eu disse, a Bíblia não traz aqui claramente quem seria o autor desses livros. Porém, Esdras amava as Escrituras e se foi ele que escreveu, ele conseguiu trazer aqui de uma forma muito fiel aquilo que aconteceu na vida de Neemias, ou pelo menos durante essa etapa aqui da sua vida. O objetivo desse livro? Bom, nós temos nesse livro aqui justamente esse relato completo das atividades de Neemias para o avanço dessa consolidação do povo judeu ali em Jerusalém, depois do exílio. Então, Neemias vai vir como alguém que vai contribuir para fortalecer o povo nesse momento, e nós vamos ver que era um momento assim de profunda dificuldade. Então, Neemias vai contribuir em relação a isso, fazer com que Israel se estabeleça ali de uma forma mais firme nesse momento. Mas nós vamos perceber também que há aqui no livro de Neemias vários comentários pessoais, várias passagens onde nós vamos perceber aqui reflexões, né, que vão trazer um traço de caridade muito grande da parte de Neemias. Talvez esse seja um aspecto desse livro que a gente pouco encontra nos outros. Esse aspecto tão amoroso da pessoa que fala, né, desse Neemias aqui que nomeia o livro. Nós vamos perceber esse aspecto dele tão amoroso, tão cuidadoso com o povo. Nem Esdras a gente consegue perceber isso de uma forma tão profunda, né? Apesar da oração de Esdras, nós vimos, mas Neemias carrega isso muito, muito mais presente. Ele é muito amoroso, ele é muito cuidadoso com o povo, com tudo aquilo que vem acontecendo. Então nós vamos perceber isso. Então esse livro ele vai trazer essas reflexões de Neemias, esse profundo amor de Neemias pelo povo. E também nós vamos encontrar aqui, meus irmãos, um verdadeiro tratado acerca de liderança. Talvez esse seja um dos mais antigos livros que tratam acerca das questões de liderança. Essa é uma leitura, eu diria que obrigatória, né? Tanto para quem já é um líder, ou se você almeja um dia uma posição de liderança, e não há um erro necessariamente nisso, né? Em imaginar, em esperar que um dia possa ocupar uma posição de liderança, e é isso não apenas na igreja, mas em outras áreas da vida, até a família, né? Um homem que espera ser um chefe de família, alguém que espera crescer no seu trabalho, alguém que almeja posições na vida pública, política, e na igreja também. Esse livro, então, ele é primordial. Eu diria que se os nossos políticos estudassem esse livro e tomassem ele como um direcionador das suas vidas e das suas atitudes, certamente a gente viveria um país muito melhor. Certamente a gente viveria de uma forma muito melhor. Então, é uma leitura obrigatória para quem deseja entender acerca de liderança. Nós vamos ver muito aqui também nesse livro acerca de restauração. E uma ideia de restauração que pode ser aplicada à nossa vida particular, que pode ser aplicada à nossa família, que pode ser aplicada à igreja, que pode ser aplicada à nossa vida profissional, que pode ser aplicada aos relacionamentos. É uma ideia de restauração aqui profunda nesse livro, que tantas áreas da nossa vida nós podemos aplicar. Na política, na sociedade. Vocês vão ver que ao longo desses cultos nós vamos ter aplicação assim, para tudo, para tudo. Alguns momentos a gente vai falar de família, outras horas a gente vai falar de política, outras horas a gente vai falar de igreja, dos nossos relacionamentos pessoais, porque é um livro que traz aplicação para tudo. A gente não vai ter nem de longe esgotar todas as áreas em que esse livro aqui ele pode ser aplicado na nossa vida. Bom, a respeito da história
né, só para a gente também trazer um tanto de introdução, Neemias aqui aproveita uma oportunidade dada por Deus para um momento assim adequado. Era o momento. Era um momento ali que Deus preparou. Era um momento ali que Deus deu ali então uma oportunidade para Neemias, para o povo, para o seu povo. Deus prepara esse momento. Nós vamos ver isso aqui nesse livro. Tem um certo autor uma vez, falando a respeito disso, ele trouxe a ideia da oportunidade. Você sabe o que significa oportunidade? Oportunidade é uma palavra que ela vem do latim. E lá no latim, a ideia de oportunidade, ela se referia ao momento em que os marinheiros conseguiam uma situação adequada para atracar no porto. Então, sei que talvez muitos de nós não tenham muito conhecimento acerca disso, mas todo navio, toda embarcação, ela precisa das condições adequadas para atracar no porto. É por isso que a gente vai para a praia, né? A gente olha os navios lá longe, assim, né? Tudo ali, eles estão geralmente esperando o momento para poder atracar no porto. Depende das condições, depende do tempo, depende de quem está lá. Às vezes tem um outro navio que já está lá, uma outra embarcação que já está lá descarregando ou recebendo alguma coisa. E aí eles ficam então, né, esperando aquele momento em que eles podem então atracar ali. E a expressão oportunidade, ela vem justamente disso. Quando os marinheiros ficavam ali esperando então esse momento, né, que hoje nós chamamos oportuno, para poder atracar. Então quando a maré era favorável, quando os ventos eram favoráveis, então eles declaravam algo como: se abriu então a oportunidade, o momento adequado para nós chegarmos ao porto. Aqui o que nós vamos ver no livro de Neemias é que Deus abriu essa oportunidade, esse momento adequado, porque nós vamos perceber que, embora fosse um tempo difícil, era o tempo adequado. Porque talvez, não sendo esse tempo, não haveria a oportunidade da restauração que Neemias teve. E aqui para nós já fica uma primeira lição. Porque nós teimamos em achar muitas vezes que as boas oportunidades são aquelas em que tudo para nós parece perfeito. Mas aos olhos de Deus, as boas oportunidades são aquelas em que tudo vai servir, vai se adequar à vontade do Senhor. Então, nem sempre as boas oportunidades aos olhos de Deus serão aquele tempo mais tranquilo, serão aquele tempo em que não há ventos turbulentos, em que não há a água batendo, não. As boas oportunidades aos olhos de Deus vão ser aquelas em que tudo ficará propício para a sua vontade se manifestar. Então nós precisamos ter os olhos atentos justamente para isso. Talvez Deus esteja colocando para nós a sua oportunidade no momento que de repente nós achamos que não seria o tempo adequado. Então fiquemos atentos para olhar aquilo que Deus vê, para olhar segundo os olhos de Deus, para que o Senhor nos dê discernimento. Amém? Bom, então vamos para o texto. O texto aqui nos apresenta, versículo 1, diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Susa. Né? Neemias começa aqui então a se apresentar. Quem é Neemias? O seu nome é Neemias, né? Já ouvimos aqui bastante falar. E sabe o que significa Neemias? Neemias significa
entre outras traduções, mas talvez a mais comum seja aquele que consola. Neemias era, de fato, um consolador para o seu povo. E por que Neemias era um consolador para o seu povo? Porque Neemias estava sensível aos problemas dos outros. Ele é um servo de Deus, servindo o rei da Pérsia. Na cidade, ou na cidadela, traz algumas versões, na cidadela de Suzã. Suzã era uma espécie de fortaleza, era uma cidade real. Ali ficava a família do rei, ficavam ali as pessoas que trabalhavam para o rei. Era uma espécie de centro administrativo, podemos dizer assim. E era nesse lugar, então, que Neemias servia. Mas, preste atenção, Neemias está ali, enquanto serve a um rei que não serve ao seu Deus, o seu coração continua servindo o seu Deus. O seu coração continua servindo o seu Senhor, embora nessa terra Neemias tivesse então um senhor, um rei, para que ele trabalhava. É possível, meus irmãos, é possível estar nesse mundo, ter senhores nesse mundo, senhores com S minúsculo, e continuarmos servindo o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Senhor aí com S maiúsculo. É possível. E por que é importante a gente dizer assim, é possível? Parece trivial, mas para muitas pessoas acaba não sendo. Há muitas pessoas que acabam se apegando tanto às questões desse mundo, que colocam então essas questões acima do senhorio de Deus sobre a nossa vida. Às vezes o trabalho, o dinheiro, interesses pessoais, tantas outras coisas que acabam ocupando esse lugar de Senhor na nossa vida, se nós não tomarmos cuidado, acima do senhorio de Deus. Neemias então nos mostra que é possível trabalhar nesse mundo, estar atento às questões desse mundo e não perder o senhorio de Deus sobre a nossa vida. Não apenas é possível, mas é extremamente necessário a cada um de nós. É extremamente necessário. Então, se o senhorio de Deus está sobre nós, lá no nosso trabalho, nós não podemos, por exemplo, fazer aquilo que é contrário ao senhorio de Deus. Simplesmente porque os nossos senhores desse mundo querem. Nós não podemos mentir porque o nosso chefe quer, nós não podemos enganar porque o nosso chefe falou. Nós não podemos fazer da maneira errada porque a empresa costuma fazer das maneiras erradas. Porque o senhorio do nosso Deus é superior a tudo isso. Então Neemias ele acaba que preserva isso e junto com isso ele preserva o seu coração junto com esse povo de Deus. O povo do seu Senhor. Por isso, então, ele vai se apresentar como um consolador, alguém que se preocupa com as questões do povo. Porque ele está ali e pense você que Neemias, a exemplo de Esdras, nasceu no cativeiro. É provável que Neemias nunca tivesse ido a Jerusalém. Mas porque o seu coração está no Senhor, o seu coração está com o povo do Senhor. Ele não coloca as suas questões pessoais, os seus desejos, digamos até que as suas mordomias, por estar aqui junto com esse rei, ele não coloca isso acima do senhorio de Deus, da vontade de Deus e do povo de Deus. Neemias provavelmente cresceu nesse ambiente, cercado por influências pagãs. No entanto, mesmo assim, ele se tornou um homem comprometido com Deus. Mesmo assim, ele se tornou um homem aqui apegado à vontade de Deus. E é isso que faz com que ele seja um homem consolador
um homem que se preocupa com essas pessoas, embora estivesse ali no palácio do rei. A sua ocupação, né, nós bem sabemos, provavelmente todos nós temos isso muito fresco à mente. O texto lá no versículo 11 vai nos dizer que nessa época eu era o copeiro do rei. Então Neemias, que provavelmente não conhecia Jerusalém, cresce em um contexto pagão e em algum momento, talvez pela sua integridade, talvez pela sua capacidade, ou até pela sua lealdade, em algum momento ele é recebido nesse cargo pelo rei, que aqui o rei é Artaxerxes. É o mesmo Artaxerxes que liberou Esdras para voltar com o povo para Jerusalém. Aqui é o mesmo, o intervalo de tempo é bem curto, algo de no máximo 20 anos entre o retorno de Esdras e esse momento aqui com Neemias. Então é debaixo aqui do mesmo rei, agora é a mesma pessoa. Então, Neemias em algum momento foi colocado aqui nessa responsabilidade de ser copeiro do rei. E ser copeiro do rei não era algo como ser o garçom do rei simplesmente. Não era como alguém que levava simplesmente o vinho do rei. Era algo de extrema responsabilidade daquela pessoa que ocupava então essa posição. Ser copeiro do rei em um tempo onde os reis estavam o tempo inteiro sendo ameaçados de emboscadas, de pessoas que queriam sua morte. Porque não era como um sistema democrático. O líder morreu, vamos lá, vamos eleger outra pessoa. Geralmente quem matava o rei era quem assumia o reinado. Talvez não quem matasse diretamente, né? Talvez ele contratasse alguém que fosse lá e envenenasse o rei, mas aquele que estava ali com a responsabilidade, né? Que havia feito a trama para matar o rei, geralmente é quem assumia o posto diante dessa trama. Então, qual é a responsabilidade do copeiro do rei? É simplesmente provar tudo que o rei prova. Trouxe lá, tá aqui, ó. Qual comida você gosta aí? Maravilhosa. Né? Camarão internacional do coco bambu. O rei pediu no delivery. Chegou. Aí o copeiro diz, dê-me aqui. Deixa eu provar. Aí o rei ia lá provar o camarão. O copeiro. O copeiro ia provar o camarão para que o rei pudesse comer depois. Come aí. Se olhar, conta até 20, não morreu, agora eu posso comer. Então, gente, Neemias, ele provava as melhores comidas, provava daquilo que o rei provava, das melhores bebidas, o que o rei bebia, ele bebia. E não apenas isso, é bem provável que por essa relação ali de proximidade, com o tempo, o homem que ocupava essa posição acabava também ocupando uma posição de cumplicidade. Talvez até de uma pequena amizade. Ele sempre estava ali. Você come quantas vezes no dia? 4 vezes no dia, né? A gente que é pobre. Imagina o rei que tem tudo à sua disposição. Devia comer bem mais. Tudo que ele ia comer, Neemias está lá, partilhando com ele naquele momento. Então, era alguém que estava tão próximo que em algum momento certamente virava alguém íntimo. Até porque o rei não podia, né, ter treta com Neemias. Já pensou? O rei chateado com Neemias, deu os esporros nele, aí daqui a pouco vem um outro prato, né, arroz de cuchá. E no arroz de cuchá dá para esconder chumbinho, é certo, não dá? Daí é dizer assim, Senhor, como aqui é chia, né? É chia? Que eu usei preto. Como aqui é chia? O cara ia comer e ia morrer.
o rei não podia nem ter indisposição com o copeiro. Então, meus irmãos, só para você perceber o quanto era uma posição de muita proximidade, talvez até de alguns benefícios. Alguns comentaristas, apontam que esse copeiro ficava tão próximo do rei, tão próximo até das suas ideias, que em alguns momentos atuava como se fosse um ministro de Estado. O rei estava ali com alguma coisa a resolver, e quem era aquela pessoa de muita intimidade, às vezes mais do que a sua esposa, que as mulheres muitas vezes não tinham tanta moral, vamos dizer assim, de falar algo para um homem de autoridade, e aí com aquele homem ali ele trocava uma ideia, e o que você acha? E acabava que esse homem às vezes tinha a responsabilidade até de um chefe de Estado, no contexto de dar alguma ideia, de ajudar em alguma decisão. Então era tudo isso, meus irmãos, que Neemias tinha à sua disposição. Era tudo isso que Neemias tinha ali para continuar vivendo e dizendo assim, olha, eu não tenho por que me preocupar com a terra dos meus pais. Eu não tenho por que me preocupar com o meu povo que está lá. Não tem o pessoal que a família é do interior, mas cresceu na capital? E aí se estabelece aqui, acho maravilhoso. O que eu quero voltar para o interior? Mas é a terra dos meus pais. Oxe, mas não tem jeito que interior, eu não gosto de galinha, eu não gosto de bicho, eu não gosto de besouro na lâmpada de noite. Então, tem nada a ver com isso. Neemias não, ele consegue preservar. Principalmente porque é a terra do povo de Deus. Então, para Neemias, é mais do que a cidade dos meus pais. É a cidade do povo do meu Deus. Então, isso está preservado no seu coração. Neemias, quando coloca aqui que é copeiro do rei, tem algo interessante. Se a gente pegar aqui o texto do capítulo 1, nem parece que Neemias tem tanta pressa, ou ainda que fosse Esdras, parece que não é o foco aqui, falar que ele é copeiro do rei. Porque o texto começa dizendo, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. E lá no final do capítulo 1, parece que quando não tem mais jeito, porque agora vai ser importante para o restante da história, aí ele fala, nessa época eu era copeiro do rei, quase que timidamente, quase que não querendo falar. Isso aqui é algo interessante. Porque em vez de começar com o seu título, com o seu cargo, com a sua posição, dizendo, olha, aqui Neemias, copeiro do rei, e contar alguma história, conta-se toda a tragédia, aquilo que está por trás da trama, o que estava acontecendo em Jerusalém, conta-se aqui a sua oração, nós vamos ver no próximo culto, para depois dizer, nessa época eu era copeiro do rei. Isso nos ensina, meus irmãos, algo importante. Os verdadeiros líderes são humildes. Eles não são vestidos, revestidos pelo seu cargo. Eles não são reconhecidos, antes de tudo, como pessoas boas, adequadas, por aquilo que tem enquanto posição. Eles amam, eles cuidam, eles cooperam, consolam, e isso independe da sua posição, isso independe do seu cargo, independe da sua autoridade. E é tão bom quando isso acontece. Estava indo agora lá no serviço, eu estava esperando a Neuza, e a Neuza não conseguiu chegar por causa do engarrafamento. Aí eu pedi um Uber e fui para a porta esperar. Aí tem um rapaz que vende capa de celular, essas coisas lá na porta. Todo mundo chama ele de irmão, né? Porque ele é irmão de uma igreja aí. Aí todo mundo só chama ele de irmão. E aí, eu tenho ele no WhatsApp, um tempo atrás eu precisei comprar uma capinha dele, aí na hora que eu fui fazer o Pix, aí salvei o número. Ele salvou o meu também, mandei o comprovante para ele.
Aí eu tô lá na porta esperando, gente, eu nunca tinha falado sobre isso com ele. Aí me chamou de senhor, aí já me deu aquele, né, chamou atenção. Aí o que ele complementou, né? O senhor prega em outras igrejas? Eu falei, pronto, ele nunca me tratou como pastor, até porque lá no meu ambiente de trabalho não é como as pessoas me tratam. Né? Aí eu falei, prego, assim, tipo, me deu um susto, até eu lembrar de onde é que ele sabia disso, né, que era do WhatsApp. Aí ele falou, pois eu vou lhe convidar, segunda, terça, assim, o senhor geralmente está livre? Eu disse, não, essas datas assim, não tem culto lá na igreja não, dá para eu marcar, veja aí uma data, ele, segunda que vem, já assim, ó. Pessoal de assembleia é assim, né? Tipo, já tem uma oportunidade aqui pro irmão. Segunda que vem, aí não, a gente vai ver, eu vou ver com o meu pastor lá, a gente vai ver, se não der a gente marca uma outra, mais pra frente, né? Mais pra frente, meu irmão, mais pra frente. Né? Vamos marcar. E aí, o fim da conversa foi dizendo assim, olha, de vez em quando eu tô escutando lá no YouTube lá as mensagens lá. Aí eu fui calcular, que a gente bota lá no WhatsApp, né, no status, aí o irmão vai lá, escuta, e em algum momento deve ter gostado de alguma ministração para surgir o convite. Mas o que eu quero dizer para você? Que não começa dizendo assim, olá, eu sou pastor. Porque se de repente a minha conduta diária não expressasse isso, talvez o máximo que teria você já pensou assim, né? De alguém, uma carniça dessa, botando aqui a mensagem que ele prega na igreja é fácil, que ninguém conhece ele, né? Seria muito simples, se lá a minha vida fosse diferente. Mas eu fiquei, de certa forma, feliz. Dizer assim, de alguma maneira, o que ele vê, ou consegue ver de mim aqui, dia após dia, e já vou fazer 4 anos lá, valida aquilo que ele escutou na pregação. Gente, como nós precisamos entender, sabe, acerca disso? Que antes a gente o cargo, as posições que a gente vai ocupar na vida, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar que a gente vá, isso é depois. E de alguma forma até validado por aquilo que a gente pela forma como a gente trata as pessoas, pela forma como a gente age. Neemias não tem nesse momento aqui um cargo, uma posição em relação a Jerusalém. Ele tem uma boa posição aqui com o rei da Pérsia. Porém, de alguma forma, o tratar dele em relação a esses irmãos é o que vai fazer validar, e lá na frente ele até vai ter uma posição. Mas antes de tudo, está tudo aqui no coração dele. Antes de tudo, o capítulo 1 nos mostra, tem um coração que ama, que cuida daquele povo, antes do cargo, antes da posição. Vamos pegar o contexto de igreja? Geralmente as igrejas, assim como a nossa, lideranças, homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, casais. E às vezes as pessoas são colocadas nessas posições e tentam de alguma forma ter o amor depois da posição. Ter o amor pelas pessoas, ter o amor pelo trabalho, ter o amor por aquele grupo, por aquela faixa etária, depois do cargo, depois de investido da posição. Quando, meus irmãos, o certo é que antes nós tenhamos o amor, antes nós tenhamos o cuidado, antes do cargo, antes da posição. Você entende isso? Quando o ministro de louvor, por exemplo, ministra o louvor à igreja, para que a igreja seja edificada, seria tão necessário que antes, no íntimo do seu quarto, no seu momento em casa, já houvesse muito amor pelo Senhor, a tal ponto que as suas ministrações de louvor particulares expressassem tão quanto ou muito mais do que aquilo que é expressado na igreja, no momento em que vai à frente. Assim como o pastor precisa encontrar amor pela palavra muito mais do que o momento em que ele vai à frente ministrar. Então que nós
começamos a entender aqui é que antes, meus irmãos, das posições que venhamos a assumir, vem o amor. É tão diferente quando numa empresa, por exemplo, você é liderado por alguém que de fato ama o que faz, ama o trabalho, entende o significado, entende o propósito daquilo que é feito. É completamente diferente de quando você é liderado, chefiado por alguém que só queria posição para ganhar mais. É muito diferente. É muito diferente. Abriram um plano de aposentadoria, né? De desligamento lá na empresa, e o meu chefe ele já é bem antigo, ele é aposentado já pelo INSS. Aí um dos gerentes novinhos que estão no interior, né, que vira gerente novo, eles mandam para o interior. Vai para lá. Aí pegou e mandou uma mensagem. E aí, teu chefe vai aderir? Eu falei, senhor, deixa meu chefe aqui. Deixa meu chefe quieto. E aí ele falando assim, e a peça eu já conheço, eu trabalhei com ele um tempo. Então, eu depois comentei com o meu chefe, né? Isso foi na época que ele estava de férias. Quando ele voltou, eu comentei. Eu falei, estão de olho aí no teu... Te segura aí que estão de olho aí na tua posição. Aí ele falou, quem foi? Eu falei, fulano de tal. Ele falou, rapaz, é rapaz novinho. Eu falei, eu conheço a peça. Aí ele só quer, sabe, aquelas pessoas que só querem crescer por crescer. E o meu chefe é um cara que... Além de estar lá, ele se preocupa com as pessoas, se preocupa com a gente, se preocupa com o nosso trabalho. É completamente diferente. Então, devemos preferir gente assim, que está ali não apenas, e claro, ganhar mais é bom. Agora, quando você é chefiado, liderado por alguém que simplesmente queria ganhar mais para estar ali, as consequências vêm. Então, para tantos contextos, meus irmãos, vale isso. Quando a gente ensina aqui os jovens, os adolescentes e até as crianças, homens, no culto de homens, a respeito de liderar uma família, uma das coisas que a gente repete para eles aqui constantemente é: vai ser tão bom que vocês saibam o valor de liderar uma família antes de vocês liderarem uma família, porque a maioria de nós aqui aprendeu ou tem aprendido isso depois. A gente não sabia o valor disso. Vocês estão aprendendo antes, para que quando vocês tiverem a família de vocês, liderarem uma casa, uma família, precisar liderar uma esposa e filhos, vocês já tenham essa consciência. Porque é completamente diferente quando já está no coração, do que estar lá e depois querer se transformar em alguém. Foi colocado no cargo, agora vai virar alguém piedoso, agora vai virar alguém amoroso. Quantas vezes eu vi isso? Gente, fez um curso, uma entrevista e agora é pastor. E agora vai entender o que é ser pastor. Mas não carregava isso no coração antes. Pode até ser que, por misericórdia de Deus, a pessoa seja trabalhada e aperfeiçoada. E nós vamos entender que Deus faz isso em algum momento. Mas tão melhor é quando isso já está plantado no coração. Então, qualquer coisa, meus irmãos, que venhamos a almejar, que esteja antes no nosso coração, independente do cargo, independente da posição. Quando a gente vai ter um bom presidente nesse país? Quando a gente tiver alguém que, antes de tudo, ame o povo, ame as pessoas de fato, queira o bem delas de fato e não queira simplesmente uma posição para ter influência, poder e dinheiro. E se um dia chegar a esse lugar alguém que de fato tinha amor e cuidado pelas pessoas, o povo vai sentir, vai ser completamente diferente. Então nós precisamos ter essa consciência. Amém? E nessas providências então de Deus em relação a Neemias, nós podemos observar algumas coisas importantes aqui, até para o nosso próprio consolo. Digo isso em relação a Deus ter pego alguém para restaurar o seu povo, a sua cidade, lá num lugar distante, num trabalho distante. E aqui tem algumas lições para nós. Primeiro, que quando Deus tem um trabalho a ser feito, meus irmãos, Ele providencia os seus meios.
Não faltam a Deus ferramentas para fazer o seu trabalho. E nós precisamos entender isso. Às vezes nós estamos perdidos, sem esperança. Mas se Deus quer fazer algo, Ele providencia os seus meios. Ele faz algo. E a gente precisa acreditar nisso. Tempo atrás eu estava pensando na situação do nosso país, e acho que eu comentei com uma pessoa, dizendo assim, olha, o nosso país está de um jeito que só uma intervenção divina para as coisas mudarem. Porque está tudo muito assim, está todo mundo aprisionado, ninguém consegue fazer nada. Quem tenta recorrer, quem tenta falar, quem tenta reclamar é cerceado, não pode falar, você não pode mais nada nesse país. Você já é condenado automaticamente. Aí, tempo atrás, do nada, sai uma matéria falando a respeito de uma rede social. Aí o cara lá, o dono da rede social, milionário, bilionário, começou a cutucar as feridas do nosso país, que a gente tem visto aí, tem dominado os noticiários. Não posso falar em detalhes aqui porque o negócio ainda não está completamente controlado. Mas quem tem acompanhado os noticiários tem visto. Tipo, do nada, um cara lá que não tinha nada a ver. Tinha nada a ver. Está muito bem lá com as suas riquezas. Gente, é o tipo de coisa que, apesar de ser uma pessoa não cristã, eu acredito que tem, vamos chamar de dedo de Deus no negócio. Para dar uma mexida, uma sacudida. Pelo menos tentar reequilibrar alguma coisa. Porque está demais. Deus tem os seus meios. Ele pode pegar Neemias a 1.500 quilômetros, que era a distância de Suzã para Jerusalém. 1.500 quilômetros de distância, Deus levar uma notícia a um homem que vai ser tocado profundamente a tal ponto de buscar os meios para voltar lá e liderar toda a reconstrução. Imagine o povo lá desolado, os muros caídos da cidade, e as pessoas pensando, não tem jeito, não tem solução, não temos um líder, não temos quem se compadeça conosco. Ao ponto que alguns comentaristas consideram que esse Anani aqui, que era provavelmente um parente de Neemias, foi até lá com uma espécie de, desespero. A gente tem que procurar uma saída e aqui a gente não encontra, eu vou até lá, lembrou de Neemias, alguém apontou alguma coisa e talvez em uma atitude desesperada foi até lá. E justamente lá estava alguém que Deus estava preparando para esse momento. Então nós precisamos acreditar. Deus tem as suas ferramentas, Deus tem as suas providências, amém? Outra coisa, que aqueles a quem Deus escolhe para se dedicar a um dos seus serviços, nunca, meus irmãos, nunca lhes faltarão as maneiras apropriadas para serem tornados aptos ao seu chamado. Acredite nisso. É aquilo que a gente costuma dizer, olha, Deus chama, Deus capacita. É claro que esse homem, essa mulher chamado a um trabalho de Deus, tem que estar com um coração disposto, aberto, pronto a servir a Deus. Porém, quando servimos a Deus, Deus é aquele que vai agir em nós para que as habilidades possam ser desenvolvidas. Então aqui há um misto de coisas. Da parte daqueles que são chamados, um coração disposto, aberto, entregue, dedicação e empenho. Da parte de Deus, o seu favor para capacitar aqueles que são chamados. Então alguém tendo sido chamado, não se desespere. Deus é aquele que provê os meios, inclusive para nossa capacitação. Para nossa capacitação. Eu sempre falei, já falei isso várias vezes, gente, eu sou extremamente tímido.
Falar de um para um, assim, para mim, é uma coisa assim pavorosa. Vergonha, eu não olho nos olhos. Sempre fui assim. Mas quando eu me entendi chamado para pregar a mensagem diante das pessoas, eu disse, olha, se é Deus que está chamando, vamos lá. E mesmo com as minhas muitas dificuldades até hoje, é algo que, sabe, me dá prazer em fazer. Me dá prazer em fazer. A ponto de atravessar a cidade, eu desesperado, que tinha que chegar aqui, porque tinha que pregar. Então vocês sabem, né? Eu sou capela. Sou capela. Para não estar aqui, foi um negócio assim demais. Mas eu lembro muito bem de me pegar assim, pensando, como é que vai ser? Que eu não tenho coragem de falar com uma pessoa, como é que eu vou falar com um monte? Mas Deus faz, meus irmãos. Amém? Deus faz, acredite nisso. Não fique você colocando limitação para Deus se Ele te chamou. Não fique você dizendo, Deus, tu não vai conseguir, porque eu sou difícil demais. Para de ser chato. Diz, Deus, você chamou? Tá bom. Por mim mesmo eu não estava acreditando, mas vamos lá, o que precisa? O que você vai fazer? O que eu tenho que fazer? E se dispõe. Aí tem gente que lá toda hora volta para Deus dizendo, tá vendo Deus, tu não ia conseguir? Tá vendo Deus? Larga de coisa. Deus chamou. E se Deus chamou, Ele provê os meios. Outra coisa, Deus sempre tem os seus remanescentes em todos os lugares. Todos os lugares, Deus tem os seus. Se pegar aqui, vamos dizer que agora tem um bairro de São Luís que está dominado pela violência, não presta mais para nada, não tem jeito, está todo mundo falando, pode ter certeza que Deus tem os seus. Deus pode levantar alguém, Deus tem alguém ali reservado, separado, Deus tem os seus. País mais fechado do mundo para o Evangelho, você vai encontrar lá gente que adora a Deus. No meio de uma guerra, você vai encontrar gente que adora a Deus. Porque Deus tem os seus, Deus tem os seus remanescentes. E estão lá. E a gente precisa crer nisso. A gente precisa acreditar, precisa ter essa confiança. Gente, a gente não pode jogar a toalha. Não podemos jogar a toalha. Aí você pega e olha as notícias, aí diz assim, olha, tá vendo aí o noticiário, esse país não presta. Vem logo, alienígenas. Volta logo, Jesus. Aí fala um Maranata, que nem é um Maranata de verdade, que é uma coisa assim, então, volta, Jesus, tipo, já tá tudo perdido mesmo. Não, gente. Maranata é uma expressão de amor, de anseio, de desejo pela volta do nosso Senhor. É completamente diferente de alguém que está jogando a toalha, dizendo, tá tudo perdido aqui. Não, precisamos crer, Deus tem os seus remanescentes. Então nós precisamos confiar, Deus levanta pessoas, nós vamos para o embate, porque Deus tem os seus. E nós precisamos então acreditar. E uma quarta coisa aqui que nós somos motivados a ver aqui com Neemias, é que às vezes, meus irmãos, Deus torna até as cortes dos príncipes um bom lugar para preparar os seus. Preste atenção nisso. Às vezes o ambiente ele não é o melhor. Às vezes o ambiente ele não é o adequado. Às vezes o meio que a gente está não é aquele que nós dizemos assim, aqui é um ambiente onde se glorifique a Deus. Mas até nesses lugares, Deus pode levantar os seus. Até nesses lugares, Deus pode preparar os seus. E é outra coisa na qual nós precisamos crer. Eu não estou dizendo com isso, meus irmãos, que a gente precisa achar que as pessoas estão jogadas em qualquer lugar, está tudo bem. Um exemplo, sei lá, seu filho está numa escola onde não apenas os alunos na sua idade ali falam um monte de bobagem, palavrões,
falam sobre pornografia, mas você percebe que até o clima da escola favorece isso. Eu não estou dizendo que você tem que chegar e dizer assim, ah, não, então tá tudo bem, meu filho ele pode ficar aí mesmo porque Deus vai proteger ele, pronto. Eu não estou dizendo que a gente precisa pegar e jogar, por exemplo, os nossos filhos aos leões. O que nós estamos vendo aqui é que Deus, se quiser, do lugar mais difícil, Ele tira os seus. Do lugar mais improvável, no lugar mais improvável, Ele guarda os seus e prepara os seus corações. Ou seja, é mais um convite a ter esperança. Por quê? Porque há aqueles que vão ter a oportunidade de mudar de lugar, mudar de cidade, mudar de bairro, mudar de escola os seus filhos. Há aqueles que não vão conseguir de jeito nenhum. E aí, nesse momento em que só nos restar a confiança em Deus, que nós tenhamos de fato a confiança em Deus. De que Deus pode fazer, que Deus pode mudar. E aqui a gente não cai naquela lorota que o mundo ensinou para nós, de que o homem, ele é produto do meio. E se ele cresceu num bairro que tem muita criminalidade, ele naturalmente vai virar um bandido. Se ele cresceu num lugar, enfim, de tantas coisas erradas, ele naturalmente já vai ser uma consequência daquilo ali. Se a casa dele, se a família dele, os pais dele eram assim, ele necessariamente vai ser dessa forma. A gente não pode cair nisso. Precisamos confiar que Deus guarda os seus, até nas cortes dos príncipes ou dos reis perversos. Até nesse lugar, Deus pode guardar os seus, Deus pode preparar os seus. Nós precisamos ter essa confiança. Aqui, meus irmãos, em pouca coisa acerca da história de Neemias, nós já vimos assim o quanto Deus está preparando a sua vontade. E o quanto nós precisamos confiar nisso, naquilo que Deus está fazendo. O quanto nós precisamos confiar nessa bondade de Deus, no agir do Senhor. Quanto nós precisamos acreditar nisso. Aqui, meus irmãos, há um convite para nós. Um convite a não nos desesperar. Um convite a não jogar a toalha. Um convite a não desacreditar. Há pessoas que vão falar assim, não, mas nós estamos no fim dos tempos mesmo. O mundo já é assim, então a gente não precisa mais se esforçar tanto. Jesus está para voltar. Quem é? Eu, você, sabemos que dia que Jesus vai voltar? Nós não sabemos. Pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a uma geração, pode ser daqui a 10 gerações. Qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é pregar o Evangelho, levar a palavra de Deus, continuar acreditando que as coisas podem mudar, que as pessoas podem melhorar. Pastor, mas a palavra diz que os últimos tempos serão muito difíceis. De fato, a tendência é piorar, mas nenhum momento a palavra nos chama a jogar a toalha. Nenhum momento a palavra está dizendo para a gente, olha, os muros estão derrubados. Essa cidade aqui não dá mais certo, não. Então vão lá, larga ela de mão. Não. O chamado é, vão por todo mundo. Pregue o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. O nosso chamado é para continuar fazendo, e continuar fazendo, e continuar fazendo. Às vezes nós vamos ter aquela sensação de que a gente está enxugando gelo. Mas para Deus jamais vai ser assim. Para Deus jamais vai ser assim. Nós vamos, segundo aquilo que diz a palavra, como quem lança as sementes. E essas sementes, no tempo certo e caindo ali no solo adequado, irão certamente germinar. Dali sairão árvores boas que darão bons frutos, e nós precisamos acreditar. Talvez, meus irmãos, talvez o grande alguém
de um nome tão grande que possa influenciar tanto a nação com relação ao Evangelho, esteja ainda por nascer, esteja ainda por vir. Talvez saia da minha pregação, da sua pregação, do seu ensino, da sua preocupação com a criança, aquele que vai impactar esse país com a pregação do Evangelho. E nós não sabemos. E porque não sabemos, precisamos nos dedicar e continuar acreditando que assim como Deus, para restaurar Jerusalém, trouxe um homem que sequer tinha nascido lá, de uma outra cidade tão distante, e quando a mensagem chegou lá, ele se quebrantou em seu coração como nenhum daqueles que estavam na cidade tinham se quebrantado. Como nenhum deles poderia acreditar que de lá poderia sair alguma coisa, saiu do palácio do rei pagão. Nós precisamos acreditar. Ao longo desses cultos, meus irmãos, eu quero encorajar vocês a continuar o máximo fiéis possível a ouvir essa mensagem. Adiantei hoje para os nossos líderes. Aqui tem uma mensagem assim, muito preciosa, que se nós guardarmos bem e pudermos colocar em prática aquilo que nós aprendemos no livro de Neemias, eu creio, com muita fé, com muita convicção, que muita coisa a gente vai mudar. Muita coisa vai acontecer de melhor do nosso trabalho, do nosso ministério, dessa igreja e a partir daquilo que Deus está fazendo conosco. Você crê nisso? Fique de pé no seu lugar, vamos orar em nome de Jesus.